O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Casas em ruínas, todas as temos. Há momentos em que vemos nossa família, nossa comunidade de fé, ou, num sentido mais amplo, nossa sociedade, em ruínas profundas. Os seus fundamentos estão abalados. Esta é uma dinâmica natural do existir, ruir e ter que reerguer-se. O próprio Cristo, no caminho do Calvário, experimenta as suas quedas. A grande diferença é que, se nós nos deixarmos conduzir pela graça de Deus e afinarmos nossa vida aos seus desígnios, a gente balança, mas não cai. Estamos mais uma vez na companhia do profeta Isaías, que em sua poesia, profecia, canta Sião. Sião apresentada como uma cidade fortificada, invencível, segura, porque cercada pelos muros e antemuros construídos pelo próprio Deus. Uma cidade que não pode ser vencida. Não obstante, todo o itinerário histórico de Israel seja de grandes fracassos militares, políticos, sociais, mas não poderá ser vencida, porque Deus está em seu meio e é o seu garantidor. O povo judeu, a nação judaica, como nenhuma outra, experimenta o que é estar à mercê de desmandos de povos e de civilizações, estar à beira de ser destruída completamente. No entanto, ela, custodiada por uma promessa que transgride as leis do tempo, um amor eterno, cantado por nós no Salmo. Emet, seguro, firme, verdadeiro, leal, fiel. Este amor, esta promessa de uma terra, promessa de uma descendência, de uma aliança, promessa de um templo, de um rei, de uma cidade estáveis, porque garantidas por Deus. É Deus quem concede, e não pode dormir nem cochilar aquele que é o guarda de Israel. Isaías está cantando Sião, o monte sobre o qual está firmada a cidade de Jerusalém e, consequentemente, o templo, grande símbolo da nação na sua relação de aliança, e aliança pressupõe amor, presença com Deus. E se diz: abri as portas para que entre um povo justo, um povo que foi cumpridor da palavra e que se manteve fiel. Estamos nesses dias com Isaías meditando esta insistência de Israel, que mesmo à beira do abismo, em frangalhos, deve se refazer. Uma semente, vimos na segunda-feira, um tronco, deste tronco brota uma haste, desta haste uma flor. Rebento em hebraico
é Nézer, Názer. Então, de algo aparentemente frágil, do não ser, da falta, Deus faz surgir a força, Deus constitui, Deus plenifica. E a característica deste Nézer, Nazareno, desse rebento, este pequeno filete, deste istmo, é a fidelidade. A fidelidade. Porque, como lembra um pensador desconhecido, nós não vencemos apenas pela força, mas pela perseverança. Não é pela nossa própria força, porque somos frágeis, pó, cinza, barro, mas é a perseverança, a constância, a obediência diária que nos faz alcançar as grandes coisas. É preciso começar pequeno, já, com determinação, com um senso de direção, de propósito, de significado e, sobretudo, com fidelidade. Eis uma palavra que é muito importante, que tem várias correspondências semânticas: lealdade, sinceridade, translucidez, autenticidade, firmeza, convicção. Está tudo no mesmo campo semântico deste emet. Firmeza. Deus é fiel, diz o livro de Deuteronômio e o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios. Portanto, aquilo que ele jurou, no tempo oportuno, fará acontecer. E porque junto com este Deus, em aliança com ele, nós também devemos ser fiéis, perseverantes, para podermos alcançar aquilo que nos propomos. Um senso de direção e de propósito é muito importante. Uma fidelidade, antes de tudo, a si. Como lembra Hamlet, ser fiel a ti mesmo, segue-se a isso como a noite ao dia, que você jamais vai ser falso com os outros. Quem é fiel a si, aos próprios princípios, está convencido, não é capaz de ser falso com os outros. Alguém que desrespeita uma outra pessoa e não a ama, lembra Dostoiévski, é alguém que antes de tudo já perdeu o respeito a si mesmo, porque sem respeito a si mesmo, o amor não é possível. É preciso fidelidade, autenticidade. E como lembra os Salmos, particularmente o Salmo 51, Deus ama os corações que são sinceros. Não é que não vamos tropeçar. Não é que não haverá momentos de obscuridade. Não é que nós não estaremos, às vezes, virados do avesso, às portas de alguma ruína. É que perseveraremos, que insistiremos e nos manteremos fiéis às nossas convicções, a nós mesmos e, sobretudo, ao nosso Deus. É este rebento que sempre garantiu o ressurgimento das cinzas da descendência de Abraão. Esta nação é uma nação fiel, lembra Isaías. E entendamos nós, nação é um conceito espiritual, não espírito no sentido de necessariamente transcendente. Ainda que nós estejamos diante de uma realidade laica, nós podemos dizer de uma nação. É espiritual no sentido de metafísico, entende? Além da física. Laços, culturas, referências históricas, é isso que garante uma nação. Pensemos nos curdos, pensemos na Catalunha. Nós estamos dizendo de uma nação, quer dizer, não tem território, não tem estado fixo, mas há laços, um envolvimento afetivo, simbólico, ancestral, que faz as pessoas se identificarem. Então, o povo judeu tem laços com a promessa, com a descendência. Entendem que o seu itinerário é o itinerário de um Deus que se revela, dando-se a conhecer e que deseja salvar.
É sobre isso que está apontando Isaías. Exilados, fora de sua pátria, sem templo, devem se reconhecer unidos. E é a partir desta união, deste laço espiritual, desta aliança com Deus, que irão ter forças para se refazer das cinzas. Quando se apela à nação, temos que ir à beleza dos salmos, sobretudo o Salmo 147, que canta assim: anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos, suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou seus preceitos. Então, antes de tudo, a garantia de Israel é a eterna misericórdia de Deus. Deus reveste este povo de promessas, de carinho, de proteção, faz aquilo que não fez com outras nações. É um amor, faz notar todo o conjunto da Sagrada Escritura, que transcende ao transcurso do tempo e do espaço. É eterno, como lembra Oséias e Jeremias, desde sempre e para sempre. E também alcança Israel mesmo fora do território, transgride as leis do espaço, do tempo, não caduca, não se esgota, não conhece limites. É eterno, é firme, é leal, é fiel e é misericordioso. É bondade, é graça. Este é o amor de Deus pela descendência de Abraão, aqueles que o são segundo a carne, e nós que somos descendentes de Abraão pela geração na fé. É a isso que Isaías está apontando quando ele fala desta rocha firme, esta pedra, como lembra Daniel, que rola e que nada é capaz de conter. É Deus mesmo. E uma vez que o vemos como rocha eterna e esperamos nele, versículo 4 da primeira leitura, esperamos no Senhor por todos os tempos, Ele é a nossa rocha eterna, podemos estar em paz. Versículo 3. Guarde isso. De onde é que vem a paz? O shalom, o equilíbrio. A paz, na perspectiva hebraica, não é a ausência de conflitos e de combates. Si vis pacem para bellum, diziam os latinos. Se você quer paz, se prepare para a guerra. A paz é o bem-estar, é a garantia, e isso é a paz, e esse é o shalom. Então, para ter paz, é preciso ser fiel a si, poder descansar a cabeça no travesseiro com a sensação de dever cumprido. Não deu certo, não foi como eu pensei, não ocorreu exatamente segundo a minha expectativa, mas fui fiel, mantive-me fiel a mim, àqueles que me cercam e a Deus. Primeiro ponto. A segunda coisa, na perspectiva de Isaías, é ver o Senhor como rocha eterna. Porque nós somos pó e nos desfazemos. O Senhor não. Temos confiança nele. Ele é a nossa única esperança. Esperamos contra toda esperança, como Abraão lembra o apóstolo na carta aos Romanos. E disso, da fidelidade a si, e na confiança no Deus que não pode mentir, porque é fiel, o nosso coração guarda a paz. Guarda a paz porque em vós tem confiança, lembra Isaías. Quem espera no Senhor, lembra o mesmo profeta, alguns versículos à frente, 14. Quem espera em ti, revigora as suas forças e pode correr sem se cansar. Se esperarmos em nós, maldito o homem que confia no homem. Mas se esperarmos em Deus, Ele for a direção, o propósito, o significado, as nossas forças se restituem. Isaías, nesta primeira leitura, opõe alguns modelos interessantes. Uma nação, povos rebeldes versus uma nação santa. Orgulho versus justiça. Esforço pessoal e confiança em Deus. Há um quadro na primeira leitura. Rebeldia, orgulho, esforço pessoal.
aqui está a receita para o fracasso. Rebeldia com a vida, com os outros, com si mesmo. Orgulho, cheio de si, ao ponto de não ter espaço para os outros e para o que mais importa. E um esforço desmedido, sem meta, só cansa. No outro lado, a santidade, uma disposição a abrir-se a Deus. Do outro lado, a justiça, sobretudo com aqueles que mais precisam e que não podem nos recompensar com seus banquetes e com seus conchavos, a viúva e o órfão. Do outro lado, a confiança em Deus. Aqui me recordo de Santo Agostinho de Hipona, que foi discípulo de Santo Ambrósio, cuja memória hoje celebramos. Ambrósio, antes de dizer de Agostinho, foi um grande bispo da igreja, um homem genial, vocacionado a ser governador de províncias romanas, que, no entanto, se converte, é vencido pelo Cristo. Quando cai o bispo de Milão, no momento da eleição, na dúvida sobre quem deveria ser, Ambrósio, dentro da basílica, da grande Domo de Milano, uma criança, no momento da aclamação, segundo se diz, olha aí, diz, Ambrósio bispo. Ele que estava ainda recente no caminho do catecumenato, recebe esta honra de tornar-se pastor e, sem sombra de dúvida, um dos grandes pastores da igreja. Porque, se você tem essa imagem clara, na Basílica de São Pedro, no fundo, nós temos a Cátedra de Pedro, uma cátedra de bronze, no fundo da Basílica, onde é que tem aquele vitral do Espírito Santo. Diz que dentro dela existe a cadeira, né? Uma cadeira de madeira onde Pedro se sentou. Ela representa Pedro. E ela é segurada, aquela cátedra de bronze, pelos 4 doutores, 2 da igreja latina, 2 da igreja oriental. Da igreja oriental, Crisóstomo e Atanásio. Da igreja latina, ocidental, Agostinho e Ambrósio. Então, quer dizer, esses 4 representam tudo aquilo que nós temos de mais fino, de mais douto, mais sólido no nosso pensamento, seja ocidental ou oriental, segurando a cátedra, isso é, o símbolo da autoridade papal, que é aquele que deve confirmar na fé. Então, Ambrósio, este homem cuja memória hoje celebramos, teve um discípulo, Agostinho, discutindo com Ambrósio, conversando com ele, que Agostinho vai consolidando o seu caminho de conversão. E Agostinho escreve uma obra chamada De Civitate Dei, a cidade de Deus. Nesta obra ele diz que nós tendemos a construir 2 cidades. Uma cidade está ligada à busca das coisas materiais, do poder. A outra cidade é aquela onde nós construímos uma rota para o céu, uma cidade cuja regência é a graça de Deus. E Agostinho, que está escrevendo já no contexto, né, da iminente queda do Império Romano do Ocidente, ele diz, esta cidade humana, ela leva à ruína, porque ela é feita do amor de si até o esquecimento de Deus, o apego, o poder. Aí, inevitavelmente, ela vai se arruinar. Esta é a cidade dos homens. E há uma outra cidade, que é a cidade de Deus, que é feita do amor a Deus, cada vez mais crescente, até o esquecimento de si. O que você está construindo na sua casa? Seu casamento, o cuidado dos seus netos, seus projetos, seus propósitos. Quais são os tijolos? Um amor a si e às próprias questões, um apego a si, até se esquecer da importância de Deus na sua vida, porque se for assim, a casa vai cair, lembra o evangelho de hoje. Agora, se a amálgama, se a argamassa
Se o projeto tem a ver com a vontade de Deus, nos seus relacionamentos, nos seus projetos, nos seus negócios, aí sim, porque o crescente amor a Deus irá te conduzir ao céu. Está sendo construída a casa, a cidade de Deus. No Evangelho Cristo deixa claro que nós não iremos entrar no céu por aquilo que nós dizemos, mas por aquilo que nós fazemos. Se Deus ama os corações que são sinceros, nada abomina mais a Deus do que um coração dividido, rachado, corrompido. Há sempre algo de muito estranho quando alguém diz uma coisa e faz outra. Incoerentes somos todos nós. A gente não dá conta de sustentar aquilo que jura. Às vezes nós temos muita clareza na nossa cabeça, sabemos mais do que devíamos e menos do que a gente precisa. Porque a gente consegue ter respostas prontas para a vida da vizinha, mas quando os problemas são nossos, a gente não consegue resolver muito facilmente. Somos incoerentes. Agora, hipócritas não podemos ser. Porque hipócrita é aquela pessoa que, não sendo feliz com o próprio marido, vai falar mal do casamento da vizinha. Hipócrita é aquela pessoa que, não dando conta de si, das próprias fragilidades, faz da vida das pastorais na paróquia um inferno. Hipócrita é aquela pessoa que diz que gosta dos pobres, mas que só anda de iPhone. Ou então que se diz defensor da família, mas tem 2 esposas. Então isso Deus não admite nunca. Porque a hipocrisia significa um divórcio entre aquilo que eu digo e aquilo que eu faço. E nada abomina mais a Deus do que a hipocrisia, o farisaísmo. A incoerência não. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Mas a hipocrisia não. Porque a hipocrisia invalida a graça de Deus e a sua ação em nós. Jesus então diz que se escutamos, é preciso colocar em prática. E sem prática não há escuta. Então, nós garantiremos que escutamos bem na medida em que formos capazes de colocar em prática. E sem a escuta, não há prática. Escutar, ouvir, prestar ouvidos a Deus e esforçar-se para que a sua palavra seja a nossa ordem de vida. E nessa marcha, já terminando nossa reflexão, marcha, ordem de vida, Mateus está todo no contexto judaico, está relendo as Escrituras antigas, agora sobre a perspectiva da revelação que Cristo nos traz. Ele está muito preocupado com que a gente tenha uma vida segundo a justiça, porque se a nossa justiça não for maior do que a dos fariseus e mestres da lei, nós não entraremos no reino dos céus. Se nós não formos retos, tivermos passos firmes na direção da vontade de Deus, iremos ficar no caminho. Construamos nossa casa, nossas relações neste terreno firme, porque é só esta firmeza, esta convicção, esta fidelidade, esta autenticidade que nos garantirá, mesmo diante das tribulações da vida, não sucumbirmos. Nos disponhamos a escutar o seu Senhor, nosso Senhor. Nos disponhamos a escutar nosso Senhor. É desta escuta que vem a prática, porque sem esta prática, sem essa convicção, esta fidelidade, este senso de propósito, nós iremos sucumbir diante das tempestades e das chuvas torrenciais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rezemos.